Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou Fernando Cassar, professor de Direito e Processo do Trabalho da Fundação Getúlio Vargas, do Meta Cursos Jurídicos no Rio de Janeiro e advogado trabalhista. O nosso tema do curso é Direito do Trabalho e a nossa aula de hoje será sobre repouso semanal remunerado. Bom, a primeira Constituição brasileira que tratou de repouso semanal foi a Constituição de 1934. Essa Constituição garantiu, passou a ser uma norma constitucional, passou a ser um direito constitucional, que todo trabalhador teria direito a um descanso semanal. Notem bem que ainda naquela época, 1934, não havia a garantia da remuneração deste repouso semanal. A Constituição de 1946 passou a conferir, então, o repouso semanal remunerado. Ou seja, não bastava que o empregado, que o trabalhador, tivesse o seu descanso. Era necessária a garantia de que aquele descanso seria um descanso remunerado. Mas precisava que a lei viesse e regulamentasse este direito. E isto veio a acontecer 3 anos depois, portanto, em 1949, através da edição da Lei 605 daquele ano. Esta lei, ela prevê todo um regramento de como será efetivado esse direito, como o empregador tem que cumprir as determinações legais, e esta lei ela é válida até a presente data. Esse descanso ele tem que ocorrer normalmente até o 7º dia de trabalho. Quando esse 7º dia não é no domingo, é feita uma escala de revezamento e uma vez por semana é garantida essa folga, é garantido este descanso para o trabalhador. Como é feito esse pagamento, como é feito o cálculo deste repouso semanal remunerado? Vamos falar aqui sobre o trabalho por comissões. E, nesse caso, como ficaria o repouso semanal remunerado? Muito simples. A média das comissões, de quanto a pessoa vendesse ao longo daquele mês, seria feito um cálculo para que expressasse, em média, por dia, quanto aquela pessoa vendeu. Feito este cálculo, achado o valor de comissões dela por um dia, esse cálculo seria pago em rubrica separada. Nós iremos conversar sobre intervalo. Intervalo que todo trabalhador tem no momento em que inicia o seu trabalho até o término do seu trabalho. Quando o trabalho for de até 4 horas por dia, o legislador, coerentemente, disse: este empregado não precisa ter intervalo. E os trabalhos que são mais de 4 horas, mas menos de 6 horas, ou melhor, ou até 6 horas, qual é o intervalo intra-jornada que esses trabalhadores têm direito? A CLT prevê que para o trabalho realizado até 6 horas, ou seja, com mais de 4 horas até 6 horas, este intervalo será de 15 minutos. A grande maioria que trabalha mais de 6 horas por dia, a estes o intervalo será no mínimo de 1 hora e no máximo de 2 horas. Salvo se houver uma negociação coletiva entre o sindicato da categoria dos empregados e da categoria dos empregadores, ou entre o sindicato dos empregados e o empregador. E aquelas profissões que, pela natureza da atividade, o empregado precisa fazer determinadas pausas para que ele consiga dar continuidade ao seu trabalho. Essas pausas não são consideradas intervalo intra-jornada, mas, por serem pausas, são tratadas também como intervalo. É o caso mais comum, que nós temos hoje, que é o digitador. A cada 90 minutos que um digitador trabalhe, ele terá que parar 10 minutos para repor. A diferença é que esses 10 minutos que esse digitador para,
Eles são computados como tempo de trabalho. Bom, vamos às gratificações que são pagas pelos empregadores. Essas gratificações têm uma natureza de um incremento no salário do empregado. Digo no salário porque, como falei anteriormente, o salário é aquilo que é pago pelo empregador. Então, o empregador que já paga um salário, ele resolve, então, dar uma gratificação espontânea. Essa gratificação é, como eu disse antes, um plus social. Ela pode ser criada por contrato, por norma coletiva ou por norma interna. Essa gratificação, ela passa a integrar o salário do empregado para todos os seus efeitos legais. Bom, vamos falar agora da gratificação que é a gratificação mais conhecida de todos nós. Esta gratificação é uma gratificação imposta pela lei e que é conhecida como 13º salário, ou como gratificação natalina, ou como trezenos. Como o 13º salário, a sua finalização de pagamento se dá no mês de dezembro, será o salário do mês de dezembro aquele correspondente ao salário que deverá ser pago a título de 13º salário. A partir do momento em que o empregado completa 15 dias, ele já tem direito ao seu 13º salário. Estamos encerrando, então, essa nossa agradável convivência aqui esta semana no nosso Saber Direito. Querendo rever alguma de nossas aulas, é só acessar o nosso site www.tvjustiça.jus.br, fazer um download e você conseguirá ver na íntegra todas as nossas aulas dessa semana.